certo? Muita gente acaba falando sobre a eletrônica básica, mas não fala sobre os conceitos. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter para que você consiga estudar sobre eletrônica aplicada a smartphone é um multímetro, certo? Então, você precisa ter um multímetro. Aí você vai dizer assim, pô, James, eu já sei que eu preciso ter um multímetro. Grande descoberta tu fez. Mas, galera, vamos lá. Às vezes você tem um multímetro na bancada, que esse multímetro, ele não te dá condições de você conseguir alavancar o teu conhecimento acerca de reparos em placa de smartphone, certo? Muitas vezes você vai ter na sua bancada um multímetro, mas na real, esse multímetro não está te ajudando em praticamente nada, certo? Às vezes você tem um multímetro ali, o multímetro está lá cheio de escala, um multímetro manual ou um multímetro analógico, por exemplo. Aí você acha que aquele multímetro ali, ele está te dando uma condição de tu crescer rapidamente na eletrônica. E muitas vezes a ferramenta que você está utilizando é uma ferramenta que, ao invés de te ajudar, está te atrapalhando, está dificultando a tua compreensão, até mesmo de você fazer um treinamento, até mesmo de você ver alguma coisa na internet, de você querer aplicar esse conhecimento que você está vendo em um vídeo no YouTube, você não consegue aplicar porque a tua ferramenta não dá condições de você realmente estudar sobre aquele assunto. Beleza? Então, multímetro. Qual multímetro eu recomendo para você trabalhar com manutenção em placa de smartphone? Recomendo você adquirir um multímetro que seja um multímetro semiautomático, certo? Esse aqui. Por que é semiautomático esse multímetro? Porque, vamos supor, você quer medir tensão. Você vai colocar aqui na escala de tensão, ó, joga para a escala de tensão aqui, tensão contínua, e aqui é só colocar lá para medir o que vai mostrar no display, certo? O que é um multímetro manual? É aquele multímetro que você vai precisar, por exemplo, colocar em 600 volts. Ah, vou medir menos do que 600. Ah, vou botar em 20 volts, a escala de 20 volts. Esse multímetro aí, pessoal, para quem já tem um conhecimento sobre a eletrônica, ele não é ruim. Mas, para quem está começando agora na eletrônica aplicada a smartphone, você precisa de um multímetro que seja mais objetivo. Tipo, você vai medir resistência. Aí o camarada que está começando agora, e ele vai medir um resistor, por exemplo, na placa de smartphone, que a gente já vai falar sobre componentes eletrônicos também. Aí você vai medir uma placa de um smartphone, vai medir um resistor. Aí você não sabe a resistência daquele componente. Você não entende sobre o que é 200 ohms, o que é o K ohms, o mega ohms. Você não entende ainda sobre escalas, né, e das grandezas eletrônicas. Você não entende. Então você pega o multímetro daquele ali, cara, você vai ter dor de cabeça para você evoluir. Então, um problema que você não poderia passar no início, você fica passando porque o seu equipamento é um equipamento que ainda é um equipamento ruim, certo? E aí, o que você precisa? Pessoal, o multímetro é uma ferramenta barata. Você, com R$200, 170, R$150, você consegue comprar um multímetro manual. Não precisa ser o melhor multímetro. Né? Você comprar um Sunshine desse aqui, está quase, sei lá, uns R$200 por aí. Não lembro, né? Eu comprei em torno aí de 170 na época que eu comprei. Mas tem vários outros. Eu tenho aqui um multímetro pequenininho o MT4300 da AFR, que é um multímetro muito bacana para quem está começando. Então, o multímetro é o seu amigo na bancada. Galera, se você perguntar hoje para mim, qual é a ferramenta que eu mais uso na minha bancada, sem sombra de dúvida, é o meu multímetro. Se você não tem uma boa relação com o seu multímetro, se você não consegue compreender as escalas do seu multímetro e aplicar essa ferramenta na bancada, nas placas que você pegar, cara, infelizmente você não vai ter resultado nenhum na sua bancada. Não tem como ter resultado se você não conhece o multímetro. Então, Gemerson, eu quero começar a reparar placa, ou eu já reparo placa. Você sabe usar o multímetro? Sabe medir? Não sei. Então você vai ter que voltar lá, entra na internet, lá no YouTube, procura lá como usar o multímetro para medir tensão. Como
usar o multímetro para medir resistência. Cara, tem que voltar, tem que ter base. Quem não tem base, pessoal, não consegue evoluir na eletrônica. É o seguinte, o camarada vai fazer estudar para medicina. Aí o cara passa anos ali para aprender, para poder estagiar, depois de estagiar, o cara passa anos para conseguir trabalhar na área. Aí você vê outros profissionais, o cara tem que fazer um curso técnico, o cara tem que fazer depois uma faculdade, o cara tem que fazer um monte de coisa, tem que investir pesado pra caramba para conseguir se tornar um profissional naquela área. Aí o que acontece? O camarada vai aprender a reparar celular, ele quer aprender em 30 dias como reparar tudo em uma placa de smartphone. Ele quer aprender em 2 meses, 3 meses, 1 ano, como ficar um dos melhores técnicos no Brasil. Cara, não é assim, cara. Não adianta eu chegar para você aqui, como muitas pessoas fazem, que tem um método onde você, em 30 dias, vai estar recebendo mais de 10 mil reais. Cara, isso é conversa fiada. Isso não existe. Se você está seguindo uma pessoa dessa, cara, segue agora. Vai lá e deixa de seguir o cara. Porque não existe método de você aprender uma profissão e ser bom naquilo que você faz, cara, em 30 dias, em 2 meses, em 3 meses. Não. Isso é uma progressão. Você vai estudando e como você vai estudando, você vai crescendo o teu conhecimento na área. Um mês tu aprende como é que tu usa o multímetro. No outro mês, tu vai estudar sobre alguns componentes da placa, entender o funcionamento deles. E aí você vai estudando sobre os conceitos e não métodos. Se você ficar baseado em métodos, se você ficar baseado em que uma ferramenta só vai te dar condição de fazer tudo na vida, que comprou um treinamento e apenas com um treinamento você vai conseguir resolver todos os problemas que chegar para você, cara, não é dessa forma. Você está equivocado, você está enganando a você mesmo. Tem que ter suor, certo? Tem que ter força de vontade. Tem que ralar pra caramba para você realmente conseguir chegar ao nível onde você pode ter os resultados que você quer ter, entendeu? Então, assim, eu não estou aqui, pessoal, não estou aqui para falar para pessoas que querem métodos fáceis, certo? Se você está procurando me seguir porque você quer aprender métodos fáceis, você quer aprender coisas simples, você quer aprender em 30 dias como fazer todos os reparos em uma placa de smartphone, cara, eu não sou esse cara. Sinto lhe dizer. Beleza? Sinto lhe dizer, mas não sou esse cara que você está achando. Eu estudei diversos anos, pessoal, diversos anos para poder, hoje, tá colhendo os frutos daquilo que eu não sabia. Certo? Então, eu queria chegar no patamar que eu estou hoje. Eu queria aprender o que eu sei hoje, mas na época eu não tinha condições de aprender, eu não tinha condições de investir, mas tudo foi uma escada, certo? Tudo foi uma escadinha que a gente vai subindo ao longo do tempo para a gente conseguir chegar aonde a gente quer chegar. Então, não tem métodozinho, não tem mágica, não tem nenhum tipo de dicasinha que vai resolver os teus problemas assim de uma hora para a noite. Agora, eu tenho um conceito, e o meu conceito é de ensinar o cara a realmente os princípios básicos que ele precisa para conseguir ter os resultados dele. Isso aí eu ensino. Quem é aluno do nosso treinamento sabe como é o nosso treinamento, sabe como é o nosso suporte, sabe como é que a gente trabalha, certo? Esse negocinho de conversinha, isso, daquilo, outro, não chega não.